Vem comigo, estamos juntos mais uma vez agora para falar dos direitos, das obrigações, dos condôminos, dos cotistas em um fundo de investimento. Bom, vamos lá. O teu cliente decide entrar no fundo de investimento do teu banco. O que ele tem de obrigação? O que ele tem de direito? O que ele deve saber? É isso que a gente vai ter agora nessa aula. Bem simples, bem dia a dia, principalmente para quem já trabalha com fundo. Para quem não trabalha com fundo não vai ser difícil. Calma que é tranquilo. Bom, vamos lá. Primeira coisa importante é tu tem que entender que o cara que vai entrar no fundo de investimento, como tu bem sabe, o fundo de investimento é um condomínio, portanto ele tem acesso a uma série de coisas que sozinho ele não teria, ele faz parte agora, ele tem mais amiguinhos junto com ele, a não ser no exclusivo, claro, né? E aí então o que acontece? Bom, a primeira coisa é o seguinte, cara, o cotista, tá? Ao entrar nesse fundo, ele deve ser informado no quê? Deve ser informado, ou seja, cara, obrigatoriamente ele deve ser informado, o cotista, ao entrar, o quê? Cotista, vou te informar o seguinte, antes de tu entrar, ok? Tu deve saber, deve ter acesso à política e ao objetivo do fundo. Putz, meu, obviamente, né? Isso aqui o cara vai ter que saber antes de entrar. Porque o objetivo e a política vão dizer de uma forma bem clara quais são os riscos que o cara vai correr, querendo ou não. Porque olha só, meu objetivo é superar o CDI, comprando ativos de renda fixa de crédito privado. Falei objetivo, falei política aqui. Tá ali o risco, tu entendeu? Então é óbvio que ele tem que ser informado disso antes de entrar nessa festa. Porque eu não posso entrar na festa sem saber se vida é liberada, se não é. Lá dentro que eu vou ser informado? Não, pô, tem que saber antes de entrar como é que vai ser. Além disso, obviamente, eu tenho que saber quais são as taxas que vão acontecer nessa festa chamada fundo de investimento. Então, olha, vai ter taxa de administração? Vai, óbvio, né? Vai ter taxa de performance? Sim ou não? Se sim, quanto? Tudo isso eu devo ser informado antes de entrar nesse fundo de investimento, tá? Taxas e eventuais despesas que tem esse fundo de investimento que eu devo honrar, ok? Além disso, condições para resgate. Cara, tô entrando na festa, só que eu não sei se eu posso sair a qualquer hora dessa festa. Então tem que saber, nesse resgate, tem carência? Quanto tempo leva? Se tem carência ou não tem? Ponto 1. Ponto 2, é aberto ou fechado? Ponto 3, em sendo aberto, ao pedir o resgate, quanto tempo eu recebo minha cota de volta? Ou seja, então todas as condições para o resgate. Porque eu não posso colocar o cara no fundo de investimento. Quando eu estava na corretora, por exemplo, eu enchia um fundo de investimento que levava D180. Ou seja, ele levava 6 meses para ser acreditado no cara. Ele levava D178 para cotizar e D mais 2 para liquidação financeira. Aí o cara ficava 6 meses para receber o dinheiro de volta. Ou deixava isso claro no início, ou imagina o cara que colocou o dinheiro naquele fundo e aí, um mês depois decide comprar um carro. Tá fudido, porque vai levar 6 meses para receber a grana. Então, as condições para o resgate tem que estar claras lá na entrada, ele deve ser informado. Além disso, eu devo deixar claro o quê? Porque quando eu vou apresentar o cara aqui, o cara senta na minha frente e digo para ele, olha só, nos últimos 12 meses esse fundo rendeu 110 CDI, por exemplo. Ou seja, o que eu estou falando é rentabilidade passada. Só que eu tenho que deixar claro que rentabilidade passada, ou seja, devo informar que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Rentabilidade futura. Putz, é aquela questão clássica, né? O que acontece no passado não necessariamente vai se repetir no futuro. O cara namora com a guriazinha, tudo direitinho. Aí decide casar, vira uma bosta. Por quê? Rentabilidade passada não significa rentabilidade futura, ok? Então, isso aqui deve ser informado para o cara aqui. Além disso, deve garantir que deve ser informado o quê? O fundo não possui nenhuma garantia. Ou seja, não tem, por exemplo, nenhuma garantia. Nem do administrador, ou seja, o administrador não está ali para garantir eventuais perdas que aconteçam, nem mesmo do fundo garantidor de crédito. Lembra que o fundo de investimento não tem FGC, por uma questão muito simples, né? O fundo garantidor de crédito, não precisa nem decorar isso aqui, é só para tu entender. O fundo garantidor de crédito, ele garante o risco de crédito, ou seja, quando eu empresto dinheiro para alguém. E fundo de investimento não é empréstimo, fundo de investimento eu dou meu dinheiro para alguém cuidar para mim. Chama de
gestão terceirizada. Eu terceirizo a gestão do meu dinheiro. Não é empréstimo. O banco não faz o que ele quiser com o dinheiro. O banco vai comprar de acordo com a política do fundo. Portanto, não é um empréstimo. Portanto, não é risco de crédito que tem aqui. Portanto, não vai ter FGC, obviamente. Ok? Então, ele deve ser informado de todas as coisas antes de entrar no fundo. Óbvio, antes de entrar na festa, tem que saber das regras da festa. Ok? Além disso, esse cotista deve ter acesso. Ou seja, cara, uma coisa eu informei lá, agora o que ele tem que ter a qualquer momento deve ser acessível para o cotista acessar, como o próprio nome diz, né? Deve ser acessível para ele visualizar. Primeiro, regulamento do fundo, ou seja, deve estar sempre disponível lá na internet para o cara dar uma olhada, ok? Patrimônio líquido do fundo, ou seja, disponível para ele olhar também. Olha, está aqui, então o patrimônio líquido atual é tanto, acessível para o cara. Valor da cota, óbvio, né? Cota o administrador tem que divulgar diariamente nos fundos abertos, então vai ser disponível ali, além da composição da carteira. Composição da carteira. Por quê? Lembra, cara, que eu acabei de te contar ali, fundo de investimento é terceirização de gestão. Fundo de investimento é eu contratar alguém para cuidar do meu dinheiro. Então, vai ser uma caixa preta? Não, vai ser tudo aberto com o que está comprando, qual o valor da cota, qual o patrimônio líquido, etc. Ok? Além disso, esse cotista deve receber. Deve receber o quê? Então, cuidado. Aqui o que ele tem que ter acesso. Não tem que receber isso. O que ele deve receber fisicamente? Mensalmente, extrato mensal. Extrato mensal da posição no fundo, ou seja, cara, tô te dizendo aí quanto é que tu tem, quanto é que fechou o mês de janeiro, etc, 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 ou seja, como é que foi o mês. Recebo um livretinho em casa ali, ou por meio eletrônico. Além disso também, eu devo receber o quê? Anualmente, a posição para declarar IR. Declarar imposto de renda. Porque se eu sou cotista de um fundo, vamos supor, isso é meu patrimônio. Então, assim como tem que declarar o carro que tu tem, a casa que tu tem que declarar o que tem imposto em fundo de investimento. Se eu tenho que declarar o que tem em fundo de investimento, quem é que deve mandar? O administrador do fundo deve mandar tanto o extrato mensal da posição, quanto o extrato anual para fins de imposto de renda. Ok? Para finalizar aqui, quais são as obrigações do cotista? Tá? Obrigações do cotista. Primeira delas, assim como lá no condomínio onde tu mora, porque o fundo de investimento é um condomínio, onde pessoas se juntam para ter acesso a coisas que sozinhos eles não teriam. Basicamente, fundo de investimento é isso. Assim como no condomínio tu paga a taxa de condomínio, aqui tu é obrigado a pagar as taxas, seja taxa de administração, seja taxa de performance, etc. Outra obrigação, tu é obrigado a fazer aporte extra em caso de patrimônio líquido negativo, ou seja, tu não tem escolha. O que é patrimônio líquido negativo? É aquele fundo que, além do teu dinheiro, tu botou 10 mil reais lá, além dos teus 10 mil reais virarem nada, ele ainda é um fundo alavancado, que chamam, tá? Então, qual é o fundo que tem essa possibilidade aqui? É o fundo alavancado. Dá uma olhada na aula do fundo alavancado, vai entender melhor. O fundo alavancado tem possibilidade de ter perda maior que o seu patrimônio líquido. Então, além dos 10 mil reais que eu coloquei, eu não tenho que colocar mais lá para fechar o rombo do fundo. O fundo perdeu meu dinheiro, mas ainda se expôs a posições de risco que fez com que teve prejuízo maior que o seu patrimônio líquido. É como se fosse a chamada extra no condomínio. Quando tem chamada extra, tem a opção de não fazer? Não, eu tô obrigado. Olha só, na obra do condomínio lá tem que agitar o elevador. Não tem dinheiro suficiente, tem que fazer chamada extra para a obra. Tu tem que dizer, não vou fazer, tu é obrigado. Aqui também, nessa tua chamada extra do condomínio chamado fundo de investimento, tu é obrigado a aportar também. Então não tem essa questão de, olha, não vou aportar, porque... Não, cara, tu é obrigado a aportar, ok? Além disso, tu é obrigado a comparecer nas assembleias. Essa aqui é a maior farsa que tem, tá? Essa obrigação aqui é só para tua prova mesmo. Nunca vi ninguém comparecer em assembleia nenhuma. Nós mesmos, quando estávamos na corretora lá, a gente teve que migrar um fundo de uma corretora para a nossa, chamamos a assembleia, ninguém foi, ou seja, ninguém participa da assembleia, principalmente o investidor menor, não participa, mas enfim, está aqui com obrigação, mas esquece isso. Na prática, esquece isso, na prova tem que ter, tá bom? E manter
dados atualizados. Obviamente, não, olha, mudei de endereço, você tem que informar lá o fundo de investimento. Ok, isso são as obrigações do cara. Então, obrigações aqui, a mais importante, esse cara aqui aportar em caso de patrimônio líquido negativo, no caso do fundo alavancado, ok? Isso aqui não costuma cair tanto em prova, essa maneira geral aqui, mas enfim, é bom saber principalmente as questões de o que deve ser informado antes. Essa questão de garantia é bem importante, tá? Isso aqui cai bastante, essa aqui, se tivesse que apostar, seria mais ou menos nessa linha aqui, de que não tem garantia nenhuma. Nem o administrador, nem o FGC garante fundo de investimento. Não tem garantia nenhuma, tu entrega para alguém cuidar para ti, se tu não tá gostando das pessoas, tu troca de lugar, vai para outro fundo, resgata ele e vai para um outro fundo, tá bom? Lembrando que aqui não tem portabilidade, ao contrário da Previdência, tá bom? Então, essa é a ideia básica. Além disso, óbvio, né, o administrador vai divulgar informações importantes. Tudo isso aqui é o administrador, tá? Administrador. Aqui é cotista, é óbvio, né? Porque tá aqui, cotista deve ter acesso. Quando o administrador vai divulgar informação importante, relevante, obviamente ele tem que fazer com que essa informação chegue ao cotista, ok? Chegue ao cotista. Essa informação importante, relevante também deve ser fidedigna e também deve ser uma informação que de fato foi, olha, tem a fonte, está aqui e deve ser uma ideia de transparência, ok? Senão a CVM vai lá e pune o administrador, ok? Então tá aqui, obrigações principais, o que tem que receber, o que eu como administrador sou obrigado, como administrador sou obrigado, e também